Nós vamos investindo para a honra e glória do nosso Deus. Esse microfonezinho que está aí nos braços da Nerinha, não pode ficar com ele. Eu disse ao Fabinho que nós conseguimos aí fazer um acerto e adquirimos um joguinho com 2 microfones. Vai nos ajudar bastante a aliviar esses fios, que não sei você, mas quando eu assisto a live, porque nós assistimos tudo de novo depois, né? Aí a gente fica olhando, pensa, puxa, ali poderia melhorar aquela outra parte. E também a facilidade, porque quando os irmãos vão orar, principalmente quem está em casa, precisa ouvir, né, a oração, ser abençoado também pela sua oração. E isso esse microfone, né, esse par de microfones vai nos ajudar bastante. Eu disse ao Fabinho falou assim, você não quer usar o sem fio? Eu falei, eu quero, mas hoje ainda não. Porque até regular ele certinho e deixar pronto para mim, aí eu não fico preocupado com isso essa noite. Quero estar preocupado somente com a palavra de Deus. A palavra, ela é o centro esta noite. E eu creio que ela vai ser também uma bênção do Senhor ao meu e ao seu coração essa noite. Por isso quero convidar você a abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4, do verso número 1 ao verso número 18. João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao verso número 18. Eu estava me preparando para usar meu celularzinho como meu pequeno data show, porque eu não tenho mais trazido anotação, eu acabo montando e ele fica na minha telinha. E quando a Lari dizia que não estava ligando, estava reiniciando, atualizando, eu pensei, vou usar o meu celular, né? Mas eu havia dito a ela, na hora da pregação vai estar pronto, tenho certeza, né? Então, aí pela fé, né, viu, Lari, nós vencemos juntos essa etapa. Então, quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia e acompanhar juntos esta leitura. Verso número 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque os 5 maridos que já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste
com verdade. Isso disseste com verdade. Quando nós olhamos para este texto, muitas vezes eu vi pregações ou pregação específica referente à adoração. Porque logo adiante, Jesus vai falar sobre o estilo de adoração e como deve ser a vida de um adorador e também dos adoradores que o Pai chama. O estilo de vida de adoração, o qual nós compreendemos que está com o tempo da graça, ou seja, após Jesus vir e também derramar do Espírito Santo, agora sim nós experimentamos, a partir da salvação em Cristo, desse tempo da graça. Semana passada o Adriano falou sobre Efésios capítulo 2, é isso? E também fala lá sobre a salvação nossa, que é pela graça, é um presente, é um dom de Deus. E esse texto, ele está emparelhado, porque ele também fala sobre essa graça maravilhosa de Deus. Essa graça que está distribuída para todo aquele que crer no Senhor, todo aquele que buscar o Senhor e confessar Ele como seu Senhor e Salvador, o céu se abre. Agora o Espírito Santo passa a habitar o seu coração, e assim como aquele eunuco visitado, que é encontrado por Filipe, ele pergunta: o que me falta para ser batizado? Ou seja, o que me falta para ingressar nessa salvação de Deus? E agora também aquele rapaz, ele é batizado e ele recebe também esse selo do Espírito Santo para viver a eternidade. Quando nós olhamos para esse texto, existe uma mulher igualzinha eu e você, cheia de erros, cheia de falhas, a qual encontra Jesus no momento mais simples da vida. Ela foi tirar água num poço. Acredito que hoje nós dificilmente vamos tirar água no poço, mas meu sogro chegou a perder a botina no poço, foi isso? Então ele perdeu a botina no poço. Talvez agora o presbítero Nelson saiba melhor de todos nós o que é o poço, o que é tirar água do poço. Aquela mulher, ela foi tirar água do poço, ela havia feito num horário incomum, tanto que quando agora é falado sobre o relato bíblico falando do horário, é um horário incomum onde as mulheres, a maioria das mulheres não iam. Sabe por quê? Porque ela vivia uma situação que estava sendo como uma pedra no sapato. Você já teve uma pedra no seu sapato? Eu já. Quando eu estava andando, eu sentia algo que me incomodava. Enquanto eu não parei, tirei o meu sapato, bati e caiu a pedrinha, não parou de incomodar. Assim também aquela mulher, com o estilo de vida que ela vivia, pela situação dela, ela vivia com algo que incomodava. Ela não dizia para todo mundo: ei, eu sou pecador, eu sou isso, aquilo, não, mas algo a constrangia. E no seu encontro, de uma forma simples com Jesus, Jesus vai tocar no mais profundo, na sua alma. Jesus vai falar sobre coisas simples do cotidiano, mas que para o verdadeiro adorador precisa ser trabalhado e corrigido no passar e no caminhar da nossa vida. Muitas vezes olhamos e vemos lá falando sobre grandes adoradores, mas não vemos o tempo que ele passa, muitas vezes, se quebrantando na presença de Deus, se quebrantando diante do Senhor em oração, lendo a palavra, às vezes chorando na presença de Deus. Não sei se você já teve essa experiência de estar chorando na presença de Deus. Eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele dizia: pastor, eu preciso que você me ajude. Eu disse: vamos ver, o que eu posso te ajudar? Ele disse: depois que você estava comigo, nós conversamos, você me deu um livro, eu vou orando, começo a ler aquele livro, choro sem parar. E ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. No meu coração eu já sabia o que estava acontecendo. Isso chama-se quebrantamento, onde o Espírito Santo começa a quebrantar. Não sou eu, não é você, mas é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Assim como aquela mulher precisava do quebrantamento de Jesus naquele momento, para que ela mudasse a sua história e mudasse também o seu estilo de vida. E hoje eu queria falar sobre cura da alma, sobre esse mesmo texto,
a qual nos leva à adoração. E para entendermos o que é essa cura que Jesus está falando, nós podemos ver que Jesus, em primeiro lugar, enxergava as pessoas. Jesus enxergava as pessoas. Jesus enxergava aquele que era anônimo na sociedade. Nós conhecemos muito, né? Muitos. A Aline, como assistente social, provavelmente encontra muitos na cidade que são anônimos. Talvez o nome dele seja Sorriso, talvez o nome dele seja... Cita mais uma para a gente, como eles são conhecidos. Lembra? Um é o Cocoricó. Você acha que a mãe dele, ao registrou Cocoricó Ribeiro? Ribeiro porque é meu sobrenome. Claro que não. Mas eles são anônimos, que vão ganhando nomes, apelidos, talvez escondidos na multidão. Eu lembrei que o Flávio também trabalhou em uma dessas... Casa de passagem, é isso? Casa de passagem, e ali muitas pessoas também desconhecidas, anônimas, mas não aos olhos do Senhor. Essa mulher vivia também à sombra da sociedade, e Jesus agora vai parar de ter um tempo para conversar com ela. E quando você pensa na figura dos samaritanos, porque ela era uma mulher samaritana, não é citado o nome dela, os samaritanos, eles também estavam ali onde Jesus viveu e presenciou o seu ministério, pessoas eram curadas, mas era uma região, porque politicamente, durante um período, ela esteve sobre o governo romano, e até mesmo o filho de Herodes esteve ali no governo daquela região, e ela foi adicionada a um certo período para a Síria, e era uma cidade a qual moravam pessoas não muito bem vistas. Ali moravam muitos salteadores. Quando nós vemos os salmos das escadarias, nós vemos que o povo ia junto e eles iam cantando, recitando os salmos. Sabe por que eles andavam juntos naquele período? Porque eles tinham medo de ser assaltados. Então assaltar um é fácil, mas assaltar de muitos era difícil. E eles andavam em grupos, peregrinando até Jerusalém. E a região de Samaria era uma região que se evitava. Se evitava porque ali também havia muitas pessoas, chamadas também de gentios, aqueles que não conheciam a religião, ou então pagãos pelos vários deuses que serviam, e aquele povo foi se misturando, e o judeu olhava sempre com o nariz torto, né? Não consigo entortar o nariz aqui, mas era assim que ele olhava para aquele pessoal. E ele preferia andar muito mais, dar uma volta naquela região do que passar ali, porque ali moravam os excluídos também. Mas curiosamente, Jesus se assenta e olha para a figura feminina, a mulher, que até hoje luta por direitos, né, por ser vista na sociedade. Ele olha para essa mulher e dirige a palavra a ela. Ela leva um susto. Por quê? Para a religião, aquela mulher era invisível. Ela era invisível para os judeus. Por quê? Primeiro, era uma mulher que estava ali, trabalhando, estava buscando a sua água, mas vivia o quê? Depois de 5 casamentos, estava juntada com outra pessoa. Para os judeus, aquilo era abominação. Era uma mulher que morava numa região o qual eles detestavam literalmente as pessoas que moravam ali em Samaria. E por isso eles até não dirigiam a palavra e cortavam o caminho dela. E Jesus novamente está sentado diante daquela mulher e diz o quê? Mulher, dá-me de beber. Vamos olhar a palavra, verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Como pode você pedir algo a mim? E Jesus tem a resposta na ponta dos lábios, porque Jesus começa a olhar para aquelas pessoas que são invisíveis. Pessoas que são invisíveis muitas vezes na igreja,
que entram e acham que não faz diferença nenhuma, mas o Senhor continua olhando para todos, dizendo: eu te amo, você é importante para mim, eu te chamei a vir da minha casa. E é onde muitas pessoas entram quebradas, com corações quebrantados realmente, quebrados pela vida, pela sociedade, e que precisam ouvir apenas um eu te amo, e o Senhor está ali sentado, dizendo: eu te amo, eu estou com você, eu estou com você na solidão, no momento de exclusão, eu estou com você em todo tempo. E a igreja precisa olhar para Jesus e aprender a olhar para as pessoas que estão excluídas, estão apagadas, invisíveis dentro da igreja. Também como campo missionário, a igreja precisa olhar para as pessoas que estão dentro da sociedade, invisíveis, que precisam ser amparadas, muitas vezes resgatadas através da nossa oração e da nossa ação. Não existe oração sem ação e não existe ação sem oração. Se você orar, Deus pode mover sim, mas Deus muitas vezes está dizendo: já que você orou, vai lá. Eu me lembro de um missionário, o Ricardo Mattioli, e chegou um período que ele estava orando pelos missionários, e ele começou a orar pelos missionários que estavam na África. E ele ia contando que ele foi orando pelos missionários da África, e ele escolhia lá uma tribo X, e ele orava por aquela tribo. E ele foi orando, até que chegou um momento na vida dele que Deus disse: vem cá. E ele foi para a África e ficou muitos anos no seu ministério na África, porque ele começou orando, simplesmente orando, mas quando ele orou, o Senhor tocou o seu coração e abriu as portas para que ele pudesse estar lá, fazer a diferença onde ele orava. Assim também a nossa igreja, se começarmos a orar pelo nosso bairro, orar pelos amigos no trabalho, orarmos pelos nossos estudos, os nossos amigos de estudo, Deus vai começar a tocar. Deus vai começar a enxergar aquela pessoa que às vezes acha que não tem oportunidade nenhuma, que diz: eu sou um azarão, eu sou sem sorte. E Deus vai mudar a sorte das pessoas, porque o nosso Deus é o Deus que enxerga pessoas, e nós como igreja precisamos aprender a enxergar as pessoas. Segunda lição que nós aprendemos: Jesus se envolvia com as pessoas. Jesus se envolvia. Não adianta você apenas olhar o problema, é igual na igreja. Nós podemos ver o problema, eu posso olhar e dizer: puxa, aquela bateria, aquele baterista é muito ruim, ele perde o ritmo em toda a música, né? Mas aí você pode investir num curso para o baterista. Você pode ir lá também e dizer: irmão, você está ruim, mas eu vou treinar com você, eu vou dedicar meu tempo para vir aqui treinar com você. E eu creio que o Diego vai melhorar um pouco, né, Diego? Mas eu brinquei com o Diego, mas muitas vezes nós não olhamos, por exemplo, quanto tempo nós queríamos ter um piano. Faz 2 semanas que o piano está aí, né? 2 semanas. Eu estou tocando improvisado, mas nós já estamos investindo, irmãos, para que assumam o piano. Não adianta eu olhar o problema, me falta esse irmão, mas eu preciso também pedir a Deus: me ajuda a enxergar e fazer alguma coisa. Muitas vezes eu estou orando, dizendo a Deus: Deus, eu quero enxergar espiritualmente a cada dia. E quando eu vejo as pessoas, eu vejo uma situação, eu também vou orando a Deus, dizendo: Deus, se não for para que eu me envolva e faça a diferença, eu não quero ver. Porque de que adianta eu ficar vendo e reclamando? Não sei se os irmãos sabem, quando eu comecei o meu seminário, eu não comecei para ser pastor. Eu comecei para ser músico e compor melhor. Porque eu começava a olhar para as letras das músicas e comecei a ficar crítico, né? Dizer: ixi, essa música aí não tem nada a ver com a nossa teologia. Ixi, aquilo não tem nada a ver. E aí eu percebi que eu fiquei crítico. E eu disse: puxa, então ao invés de eu ficar criticando, eu vou entrar no seminário, e no seminário eu vou estudar teologia, e quando eu tiver uma base teológica, porque musical eu já tinha, mas eu precisava o quê? Ter a base teológica para compor corretamente. E comecei a fazer o seminário.
né, bobinho lá, contei para minha esposa querida que eu ia fazer o seminário só para poder trabalhar com essa área de composição, e no meio do caminho, Deus bateu a porta e disse: que bom que você veio. Eu tenho algo muito maior para você. Mas é porque o seu coração se dispôs que Deus abre a outra porta. Deus não abre portas se nós ficarmos sentados em frente à televisão reclamando da vida. Mas Ele diz, nós precisamos nos envolver assim como Jesus se envolveu. Ele poderia ter feito como todos os judeus, dado a volta. Mas Ele para e conversa. Conversar. Ele estava pedindo algo, era algo incomum, realmente naquele tempo, naquele momento. Mas Jesus dedicou do seu tempo para enxergar e também se envolver com aquela mulher, ou conversar com ela. Por isso, a palavra dom, quando você olha, vamos ao verso número 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. Mas olha, se conheceres o dom, ou seja, o benefício da mensagem cristã, se você conhecesse, mulher samaritana, o benefício da mensagem cristã que nos vem por intermédio da graça de Deus, se você conhecesse, agora você compreenderia que tem algo muito maior do que simplesmente você me dar água. Jesus está dizendo, agora eu posso me aproximar de você. Se você conhecer a graça, e agora além de ir além, conhecer quem está te pedindo a água, ou seja, um Deus que se envolve, porque Ele vai até aquela mulher. Não é um Deus que está dentro de um templo fechado, distante lá em Jerusalém, mas um Deus que está dizendo, se você soubesse quem eu sou. Assim também diz aos cristãos, se vocês soubessem quem eu sou. O Deus que está à sua frente, vocês me pediriam água, e eu daria água viva para vocês. Eu não daria simplesmente formas de caminhar a vida cristã, mas eu coloco vida no coração de vocês. É a diferença. É o que Jesus está dizendo a ela. É Deus que está indo ao encontro de cada um de nós. Não dizendo, quero que você seja assim ou assado, mas dizendo o jeito que você está. Entregue. E me lembrei daquele hino, tudo entregarei. Tudo entregarei. Você sabe o que é tudo? Fecha seus olhos um segundo. Pensa na sua casa, no seu carro, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho. Pensa no objeto que você mais gosta nesse momento. Pensa, vai lá. Pensa. Pensou? Tudo isso que você pensou, pode abrir seus olhos. Tudo aquilo que você pensou, o Senhor está dizendo, tudo isso eu quero. Me entrega tudo. Como o seu bem mais precioso. Ah, Deus, mas meu filho não dá para entregar. Eu não consigo entregar, eu amo demais ele. É aí que está a diferença. É o Abraão segurando aquela faca ou aquele punhal, dizendo, eu vou entregar, se o Senhor está dizendo. E o Senhor só para quando ele ergue a mão para sacrificar seu filho. A diferença é que Deus não sacrificou um cordeiro, animalzinho que estava próximo, assim como fez com Abraão. Ele sacrificou seu único filho. Para que nós, como igreja, nos envolvêssemos com as pessoas e disséssemos a ela, há esperança em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, Jesus, se no primeiro lugar ele enxergava as pessoas, depois ele se envolvia com as pessoas, no último, Jesus curava as pessoas. Jesus curava as pessoas. Vamos ao verso número 15 e 16.
Disse-lhe a mulher: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Vai, chama teu marido e vem cá. Jesus está com a água viva, mas ele disse: antes de eu te dar essa última etapa, vai lá, traz seu marido. Provavelmente os olhos dela devem ter entristecido nesse momento, ao ponto dela dizer a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus, da mesma forma, está dizendo: ei, eu sei. Porque todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada, para saber o que passa na sua vida verdadeiramente. Não adianta você colocar máscaras, não adianta você vir fora de horário para pegar água, não adianta você andar com medo do que vão falar. Eu quero falar com você, eu quero curar a sua alma, para que você seja uma adoradora. E essa noite Deus quer curar a nossa alma para sermos adoradores. E Ele diz: ei, cadê aquilo que está realmente incomodando você? Talvez essa noite você não tenha, pelo menos eu acredito, não tenha 5 maridos nem 5 esposas. Espero que não, né? Os irmãos que estão visitando, ainda bem, graças a Deus, né? Talvez não seja esse problema, mas tenha alguma coisa que anda te incomodando. E você precisa resolver isso. Foi assim que Jesus, ao encontrar com aquela mulher, ele vai dizer: o que está te incomodando de verdade para você experimentar do melhor que eu tenho? Ele está dizendo: eu quero curar a sua alma. Eu quero curar todas as marcas que aquelas 5 tentativas de ser feliz não permitiram. Porque ninguém, principalmente as mulheres, que são muito mais sensíveis do que os homens, ninguém entra num casamento para ser infeliz. Você conhece alguém que disse: eu estou entrando num casamento para ser infeliz? Você conhece? Olha o álbum de fotos. Todo mundo está sorrindo, é um momento único. Nós homens, quando olhamos para a esposa entrando com aquele vestido bonito, nós não choramos porque nós somos homens. Homem não chora pouco, né? A gente fica lá tentando esconder as lágrimas, com vergonha. Mas eu lembro que quando a minha esposa entrava, eu estava lá segurando, porque era um momento único, um presente de Deus. E aquela mulher que passou por 5 casamentos, você acha que ela tentou ser infeliz nos 5 relacionamentos? Ela queria, na verdade, ser feliz desde o primeiro. Mas cada vez ela foi machucada de uma forma diferente. E Jesus, o médico das almas, a conhecia profundamente. E disse: eu quero curar você. Eu quero te curar. Comece a colocar, parece até psicanálise, né? A cura pela fala. Coloca para fora, onde está seu marido? E ela começa a dizer: eu não tenho marido. Jesus diz, provavelmente com uma voz doce, sem acusação, ele diz: eu sei. Eu sei o que você passa, o que você passou, e eu quero curar você. Eu quero te dar a água viva. Eu quero te dar a água que nunca mais você vai ter sede. É muito maior do que essa água molhada que você toma. É a água que vai trazer paz à sua alma. Por isso, a água viva, ela limpa a nossa vida e nos dá novo nascimento. Aquela mulher, ela diz, versos 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Jesus replicou-lhe: bem disseste, não tenho marido. Talvez essa noite o Senhor esteja perguntando outra coisa a você. E o que você precisa ser curado esta noite?
para que você vire a página desse texto e entenda o que é ser um verdadeiro adorador. Nós não podemos chegar à segunda etapa sem ser curado na primeira. Eu posso pregar sobre a segunda muitas vezes, mas enquanto o Senhor não curar o seu coração, vai ser um blá 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 bonito, de muitas informações, mas sem vida, porque o Senhor não começa pela exaltação, mas Ele começa lá aos pés da cruz, lavando, tratando e curando. Você quer ser curado? Você quer dessa água viva? Essa noite, o médico das almas está presente. Vou convidar você a fechar seus olhos mais uma vez e estarmos orando. Ore por sua vida nesse momento. Diga ao Senhor o que você precisa ser tratado, curado. Aquela mulher não teve medo de dizer: eu estou no 6º relacionamento e nada deu certo. Querido Deus, esta noite, diante da Tua palavra, ó Pai, nós queremos ser curados pelo Senhor. Ser curados na nossa alma, no nosso espírito. Queremos ter a liberdade do verdadeiro adorador. Queremos poder nos levantar os nossos braços e dizer: Senhor, eu me rendo por completo a Ti. Queremos dizer ao Senhor, Pai, que não queremos mais nada venha nos impedir de adorar ao Teu nome. Nós queremos ser a igreja que o Senhor nos chama a viver. Não queremos ser a igreja bonita, de fachada, que só vai ao culto aos domingos, que só louva ao Senhor aos domingos, mas nós queremos ser a igreja que é quebrantada todos os dias, que chora na presença do Senhor, que diz: eu te amo, Senhor Jesus, que diz: Senhor, eu quero ser um servo, quero ser quebrado como um vaso nas Tuas mãos, para que Teu nome seja glorificado. Nós queremos ter a marca de Cristo em nós, queremos ser realmente a Siloé do Senhor, queremos ser uma igreja a qual o Senhor envia doentes para serem curados e sarados para a Tua honra e para a Tua glória. Comece em nós a Tua obra, começa nos nossos corações, em Jesus. Amém.